compre de catarinenses. Interessante quando a gente vai fazer a interpretação textual, olhar sempre a fonte do texto. Na mesma sequência, você vai ler o texto e já olha ali, pô, de onde é que veio isso, né? Stella Benetti, Diário Catarinense. Então, é um texto publicado, é um texto jornalístico, publicado num jornal. Isso é importante porque, às vezes, a banca, e normalmente elas fazem isso, elas questionam o gênero textual, a tipologia textual. E a fonte já nos diz que esse texto, então, é um texto dissertativo, é um texto que foi produzido para ser veiculado num jornal, no caso, Diário Catarinense, né? Vamos começar a ler o texto. Compre de catarinenses. Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada sexta-feira pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Ele informou sobre o projeto durante a reunião no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, cuja sigla é CIGERD. É uma iniciativa positiva que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão. De poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local, gera emprego, renda e impostos, beneficiando famílias, municípios, o Estado e o país. Vale lembrar que Santa Catarina tem a indústria mais diversificada do Brasil, que vai do pão ao satélite, um lançamento recente de alta tecnologia. No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. Afinal, sem isso não poderemos vender para eles. Enfim, então, só ressaltando, claro, é um texto bastante tranquilo, né? Nenhuma palavra difícil. Ele é um texto dissertativo, ele trabalha com ideias, ele vai expor um acontecimento, né? E vai mostrar também a opinião do Eduardo Pinho Moreira. Portanto, é um texto que não é objetivo, ele tem marcas de subjetividade. Isso aí é sempre bom colocar. Quando que um texto é objetivo e quando que um texto é subjetivo? Quando ele é objetivo, ele se baseia apenas em fatos, ele não traz a marca de opiniões, comentários, juízos de valor. Então, o texto ficaria mais no sentido objetivo. Mas aqui, no caso, a gente vê marcas de subjetividade, porque tem a marca, né, a opinião do governador Eduardo Pinho Moreira. Perceberam isso? Legal, né? Um outro aspecto também interessante para destacar é que o Estado também brilha. Brilha, essa palavra está sendo usada no sentido conotativo ou está sendo usada no sentido denotativo? Pessoal, denotativo, faça uma associação com o dedo, né? É o sentido objetivo, o sentido concreto. Já o sentido figurativo, o sentido metafórico, o sentido figurado é o brilha. Esse brilha, é claro, não se refere a um sentido objetivo, né? Esse brilha é no sentido de que o Estado ele se desenvolve, ele se destaca, enfim, qualquer coisa relacionada a essa área semântica, a esse campo semântico associado ao verbo brilhar. Perfeito? Então vamos à primeira pergunta. Considere as seguintes afirmações. Os munícipes de Saudades devem comprar somente os produtos fabricados no município, assim impulsionam o ciclo econômico local. Outra coisa importante, vamos observar se no enunciado existem aquelas palavras excludentes, sempre, nunca, nada, né? Ou aqueles marcadores parciais, geralmente, parcialmente, às vezes. Isso muda muito o poder de interpretação, a forma como a gente vai interpretar o enunciado. Então, eu posso fazer essa afirmação de que os munícipes devem comprar somente os produtos fabricados? Não, né, pessoal? Claro que não. Tanto que no final do texto ele também diz que a gente deve comprar dos outros, porque se ele não, os outros estados não vão comprar da gente, né? Legal, então tranquilo, isso aí a gente já consegue identificar muito rapidamente. Conclui-se que a campanha estimula o consumo de produtos catarinenses, gerando emprego, renda e impostos para o Estado. Claro, perfeito, né? Tanto que a linha argumentativa do texto é essa, né? Essa temática, né? Incentivar o consumo, né, de produtos catarinenses.
E o governador Eduardo Pinho mostra-se insatisfeito com o consumo de produtos catarinenses no estado. Insatisfeito? Opa, com consumo? Não, ele não quis dizer que é insatisfeito. Ele quis dizer que ele gostaria que houvesse mais consumo interno. Então, nós temos a alternativa 2, né, como sendo a correta. Observando-se alguns dos recursos utilizados na construção do texto, verifica-se que... Agora vamos ver os recursos que o autor utilizou, que a jornalista, né, do Diário Catarinense utilizou para montar o seu texto. A abreviatura CIGERD utiliza o mesmo recurso que o NOESC, que é justamente a banca realizadora da prova, né? Vamos observar? Sim, essa já vai ser a resposta da questão. Então, eu tenho algumas maneiras para gerar as siglas. Eu posso gerar a sigla usando, por exemplo, como foi usado, Centro Integrado de Gerenciamento. Mas o gerenciamento eu não usei só a letra inicial, eu usei também uma vogal, Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Por que eu coloquei aquela vogal? Para que a palavra pudesse ser lida, né? Não como uma sigla, como, por exemplo, se eu pegar a UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não usei vogais, né? Eu usei apenas consoantes, que também é uma outra forma de produzir siglas. E aqui é claro que sim, UNOESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, universidade, eu usei o N, né? Poderia ter usado só o U. Universidade do Oeste, usei o E, né? Uma vogal para formar uma palavra, né? Então, ficou UNOESC, o recurso utilizado foi o mesmo que foi utilizado para formar a sigla CIGERD. Vamos ver as demais alternativas? A falta de marca pessoal na linguagem garante a objetividade, facilitando a interpretação do texto. Falta de marca pessoal na linguagem? Não, o autor se posiciona, né? Ele se posiciona e garante a objetividade. Bom, o texto, como eu falei para vocês, é subjetivo, né? É a opinião de alguém a respeito de uma certa campanha, né, que o governo provavelmente vai adotar. Então está errada. A palavra satélite está sendo utilizada no sentido conotativo. Conotativo, satélite, não, né? E conotativo de satânico, alguma coisa relacionada ao diabo, né? Ao Satã. O que não é feito por Deus não tem nada a ver com nada, é um item completamente fora, né? Não tem nenhum sentido botar isso aqui. A substituição de mas, no terceiro parágrafo, pela expressão mais, não altera o sentido sintático do texto. Claro que altera. Primeiro o seguinte, o que é mas? Vamos olhar aqui o segmento textual em que essa palavra aparece. No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. Esse mais aqui é uma conjunção adversativa, como eu já gravei nas outras aulas. Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto, elas mostram uma oposição, um contraste, uma quebra de expectativa. E o mais pode ser advérbio, por exemplo, né? Ele está contente, ele está mais contente, então um advérbio. Então, daí teria uma outra palavra, uma outra classe gramatical e, portanto, uma outra forma de escrever, com mais. Então, nunca eu posso substituir o mas por mais, não vai fazer nenhum sentido, né? Segunda questão. Leia os fragmentos retirados da obra de Graciliano Ramos. Em qual alternativa o acento indicativo de crase deverá ser retirado? Então, crase é uma questão muito forte para cair na prova de vocês. Podemos esperar que tenha, sim, a crase, né? Vamos ver. Não há talento que resista à ignorância da língua. Aqui está correto, porque o talento vai resistir a quê? Quem resiste, resiste a algo. Então, resista é um verbo transitivo indireto, o objeto indireto ele traz a marca de ser formado, né, ele é antecedido por uma preposição a, que se juntou com o artigo da palavra ignorância, formando então um fenômeno chamado de crase. Então a primeira está correta, mas ele quer aquele que deverá ser retirado. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com. Às voltas com é uma locução.
é uma locução. Então, as voltas, como é uma locução? Se o núcleo dessa locução estiver no feminino, crase terá. Então, por exemplo, as voltas, as pressas, né? As ocultas, à direita, à esquerda. Agora, cuidado, se eu colocar assim, coloque açúcar, ó, a gosto, a gosto. Aí, gosto é uma locução também, né? À vontade, ó, à vontade. À vontade. A vontade tem crase porque vontade ambas são locuções, né? Mas a vontade, o núcleo é uma palavra feminina, daí crase terá. Agora, a gosto é o gosto, então aqui nós temos apenas uma preposição. Então não vamos ter crase numa locução cujo núcleo seja uma palavra masculina. O mesmo ocorre como a olho nu, é o olho, né? Então não posso colocar a crase. Então a segunda está correta. Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com que o que faço quando emendo um período, riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras. Bom, vamos novamente para a regência, né? Regência verbal. Então, o verbo suprimir. Quem suprime? Suprimir, né? Suprimir. Então, o verbo suprimir é um verbo transitivo direto. Quem suprime, suprime algo, alguma coisa. Então, sempre quando eu tenho um verbo transitivo direto na voz ativa, eu tenho um objeto direto. E é claro que o objeto direto, ele não traz preposição. A característica do objeto direto é não ser preposicionado. A característica do objeto indireto, daí sim, é ser preposicionado. Como a gente viu aqui, né? Que resista a quê? Ele resiste a quê? A algo. Quem resiste, resiste a algo. Objeto indireto. Então, aqui no caso, né? Vai ser apenas um artigo, né? Que vai introduzir o núcleo do objeto direto. Então, suprimir todas o quê? As letras. Então, essa vai ser a resposta da questão. Cuidado que nós temos também um fenômeno chamado objeto direto preposicionado. Aí dá uma confusão mental na cabeça do aluno. Mas se o conceito de objeto direto é não ter preposição, como é que eu posso ter um objeto que é direto e ter uma preposição? Bom, aí são as exceções da gramática. Por exemplo, eu amo a Deus. Quem ama, ama alguém. Então, é um verbo transitivo direto. Eu amo Maria. Objeto direto, Maria. Eu posso até dizer, eu amo a Maria. Daí vai ser um artigo que acompanha o núcleo do objeto direto, que é Maria. Mas acontece por uma questão de reverência, de respeito. Eu posso dizer que eu amo a Deus. Deus é masculino, não poderia ter crase, né? Também, o Deus, né? Mas aí, nesse caso, é uma questão de reverência, né? Eu amo a alguém, enfim, né? Aí eu amo a Deus, claro que não teria crase, não teria crase, mas teria o objeto indireto, uma preposição antes de Deus, que é um conceito, né? Que contraria, digamos assim, a lógica gramatical. Então, eu amo a Deus, vou até colocar aqui para vocês, eu amo a Deus, né? Eu amo a Deus. Então, esse aqui é apenas uma preposição, né? O verbo amar é um verbo transitivo direto, mas existe a possibilidade, né, de eu ter esse fenômeno na gramática, né? Um objeto direto preposicionado, que vai ser a preposição Deus. A voz dela me chega aos ouvidos. Não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. Estou encostado à mesa. Então, estou encostado diante da mesa. A mesa, né? Então, a mesa. Estou encostado à mesa, da mesa. Portanto, aqui também é. Só para a gente fazer uma pequena revisão, o que o a pode ser? Artigo, preposição, pronome oblíquo átono, pronome demonstrativo e o verbo haver. Exemplo, artigo, a praia é grande, Pedro viu a praia. Preposição, Ana compra a prazo. Lembrem-se que prazo é masculino, então não admite artigo. Então ela compra a prazo, esse a vai ser apenas preposição. Pronome oblíquo átono, Pedro encontrou Ana. Pedro a encontrou. Esse a faz referência, né, a Ana, é um pronome oblíquo átono, poa, né? Eu chamo de poa, pronome oblíquo átono, e faz referência a Ana. E pronome demonstrativo, Pedro quer a que está na mesa, Pedro quer aquela que está na mesa. Quando a tiver o sentido de aquela,
provavelmente ele vai ser um pronome demonstrativo, este, esse e aquele, né? E também temos o A do verbo haver, mas você tem que substituir pelo verbo fazer e tudo mais, né? É interessante observar com relação à crase, quem é que pode gerar a crase? Nós temos então a regência verbal, quando for um verbo transitivo indireto, a regência nominal, quando a gente tem um complemento nominal, e esse complemento nominal, se for regido com, todos são regidos por preposição, mas se a preposição for a e a palavra seguinte admitir artigo, crase terá, né? Ou então, as locuções, são os 3 fatos geradores de crase. Exemplo, o verbo pagar, né? Ana pagou a consulta à dentista. O que ela pagou? Esse A aqui vai ser artigo, ela pagou o quê? A consulta. Mas teve um alvo? Sim, teve um alvo. A quem que ela pagou a consulta? A dentista. Então, a dentista vai ser o meu objeto indireto. Joga dentista para médico, como é que ficaria, né? Faça uma transformação. Vamos perceber que a palavra dentista, né? Ela é feminina. Agora eu vou colocar uma masculina no seu lugar, médico. Então, Ana pagou a consulta ao médico. E assim vai indo para os outros casos. O proceder é um verbo transitivo indireto. O secretário procedeu a quê? À leitura da ata. Responder a quem? O entrevistado respondeu a quem? A repórter. Se fosse um homem, ela respondeu ao repórter, né? No caso aqui se trata de uma mulher. Visar, no sentido de ter objetivo, o projeto visava a recuperação. Visava a quê? A recuperação. Agradar, no sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto também. A aula agradou a quem? A aluna. Cuidado que agradar também pode significar fazer carinho. Por exemplo, eu peguei um cachorrinho aqui. Se eu passar a mão no cachorrinho, eu estou agradando o cachorrinho. Verbo transitivo direto, esse o é artigo, né? Eu estou agradando quem? O cachorrinho. Mas se a aula está satisfazendo aos alunos, né? Então a aula agradou aos alunos. Perfeito? Isso aqui então é um caso de regência verbal. Observe que é um verbo transitivo indireto que vai gerar o quê? Um objeto indireto. E se a preposição for a e a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. Agora vamos ver a regência nominal, né? O que é um nome? Nome, pessoal, é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Isso é nome para o nosso conteúdo aqui apresentado, né? Vamos pegar o adjetivo acessível. O curso era acessível a quem? Quando alguma coisa é acessível, acessível é um adjetivo. A palavra acessível não tem sentido completo, ela precisa de um complemento. Então, acessível a quem? Às alunas. Se fosse alunos, o curso era acessível aos alunos. Então, a gente percebe a existência da crase. O mesmo vai acontecer em a funcionária teve acesso às informações. O que ela teve? Objeto direto. Ela teve o quê? Acesso. Acesso é um substantivo agora, não é mais adjetivo. Mas esse substantivo abstrato, ele tem sentido completo? Não, ele é abstrato. Então, o que ela teve? Ela teve acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, né, crase terá. Então, a funcionária teve acesso às informações. Se fosse relatórios, a funcionária teve acesso aos relatórios, só para a gente ter a prova, né, de que vai existir a crase mesmo. Adepto. Quem é adepto? É adepto a. Quando alguma coisa está alheia, ela está alheia a, também a preposição a. Quem é favorável? É favorável a. A ida, agora nós temos um substantivo, a ida, ela, a ida. A ida à cidade estava prevista no roteiro, a ida. Então, o substantivo ida não tem sentido completo, vai precisar de um complemento nominal. Quando alguma coisa é relativa, essa coisa relativa é relativa a alguma coisa. Novamente aqui nós temos um complemento nominal. E a preposição regida pelo adjetivo relativa é a preposição a. Se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. Sempre a mesma explicação, né? Agora, muito cuidado com isso aqui, os alunos confundem, Eu tenho o verbo combater e eu tenho o nome combate, e o combate, substantivo abstrato, né?
Cuidado que as regências mudam. Observem aqui, ó. Aqui é a regência verbal e aqui é a regência nominal. Combater, desculpa, o verbo, né? A medida combateu o quê? O que a medida combateu? A inflação, objeto direto. O que vai ser aquele ali? Artigo, um artigo que é relacionado com a inflação, né? Que está relacionado com o núcleo do objeto direto, que é a inflação. Agora vamos pegar o substantivo combate, né? O combate à inflação, ó, o combate à inflação. Combate é um substantivo, então o combate à inflação. A inflação vai ser o quê? Um complemento nominal de um substantivo abstrato. Perfeito, pessoal? Então, se a preposição regida for a e a palavra seguinte feminina, todas aquelas circunstâncias, crase terá. A mesma coisa amar, ó. Quem ama, ama alguém. É preciso amar quem? As pessoas, objeto direto. Mas o amor às pessoas deveria ser incondicional. O amor a quem? Aqui é um caso de regência nominal. Então aqui nós temos o complemento nominal. Elogiar, por exemplo, o professor elogiou a aluna, né? Elogiou quem? Quem? Objeto direto. A aluna, aquele a vai ser artigo. Agora o elogio à aluna, nós temos aí o complemento nominal. Aí, obviamente, vai ter que ter o sinal indicativo de crase. Legal, pessoal? Ó, uma outra dica interessante para a gente fechar essa parte de crase é saber quando eu não posso ter crase. Normalmente, 60% até 70% das questões envolvendo crase, elas abordam as proibições, daí o aluno vai lá e já corta, já fica mais fácil, né? Aquela explicação que eu dei anteriormente é para saber quais são os fatos geradores de crase. As bancas de maior prestígio, elas querem saber por que teve a crase, então ela vai dizer que se trata de um verbo transitivo indireto, que rege a preposição, ela vai entrar nesse detalhamento. Mas a banca de vocês, ela fica mais na superficialidade. Vamos observar então? Ó, antes de palavras masculinas, ela comprou a prazo. Prazo é masculino, ali temos uma locução, né? Uma locução, a prazo, uma locução adverbial. Só que o núcleo é masculino, daí não pode, é o prazo. Preços a partir de também é uma locução. Só que partir é verbo, então eu não posso ter crase diante de verbo. Por exemplo, estou a selecionar alunos. Estou a selecionar. Selecionar é verbo, então esse a é só preposição. Ó, um caso muito comum e que muitos alunos não compreendem. Quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Refere-se a consultas públicas. Ou seja, ele se refere, é um verbo transitivo indireto sim. A preposição regida é a, claro, está ela ali, né? Refere-se a que, só que consultas está no plural e o a está no singular, então não posso ter crase. Agora, se eu colocasse refere-se às consultas, daí sim, refere-se às consultas, daí teríamos o fato, mas aqui não temos, né? Expressões repetitivas, tipo cara a cara, frente a frente, não. Repetiu a expressão, não tem crase. Antes de pronomes retos. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, dirigiu-se a ela, pode ser até o oblíquo, dirigiu-se a mim, dirigiu-se a ele, dirigiu-se a nós. Nunca teremos crase. Antes de pronomes indefinidos. Ela não se dirigiu a ninguém. Primeiro que quem se dirige a algum lugar, né? Então, ela não se dirigiu a ninguém. Ninguém, alguém, tudo, todo, nada, são o quê? São pronomes indefinidos. Não posso colocar antes de pronomes indefinidos. Antes de pronomes de tratamento, Pedro dirigiu-se à sua excelência, ó, sua excelência. Pronome de tratamento, a sua majestade, a vossa alteza, a vossa senhoria. Não vai, né? E também os pronomes demonstrativos, este, esse e aquele. Este, esse e isso. Esses pronomes não aceitam o sinal indicativo de crase. Exemplo, refere-se a quê? A este concurso público, né? A esta, a isto. Agora, cuidado. Se eu tenho o aquele, o aquela e aquilo, eles aceitam sim, né, o sinal indicativo de crase. Então, como ali o exemplo, refere-se àquele, aí a crase fica junto, né, o sinal indicativo de crase fica junto da palavra
Aquele, aquela e aquilo. Quando que vai existir? Quando eu tiver um verbo transitivo indireto. Então, ali vai ser o quê? O meu objeto indireto. O meu objeto indireto. Vamos às questões? Mais uma questãozinha de crase aqui da banca de vocês. Essa daqui é da Prefeitura Municipal de Maravilha, também aqui de Santa Catarina, e foi elaborada em 2016. O uso correto da crase está: o Instituto ProLivro, Associação de Incentivo à Leitura, publicou pesquisas sobre leitura. Bom, já temos aí a resposta da questão, ó. Associação de incentivo. Incentivo é ele, o incentivo. O incentivo, ele não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento nominal. Então, a leitura é o complemento nominal do incentivo. O incentivo a quê? É só pensar assim, o incentivo é feito à leitura, né? O incentivo à leitura. Joga a leitura no masculino. Por exemplo, processamento. Então, a associação de incentivo ao processamento. Então, se você percebe que o A se transforma em ao, crase terá, né? Nesse caso aqui. Os alunos foram convidados a participar. Pessoal, participar é verbo. Então, aqui, esse A aqui é apenas preposição, não terá o acento indicativo de crase. A mudança de motivação para a leitura resulta, ó, sujeito, a mudança. Na língua portuguesa, nós não podemos ter o sujeito preposicionado. Então, ó, esse a mudança aqui, ó, é o artigo. Então, ela, a mudança. A mudança de motivação resulta de uma série, né? Quando os jovens mudam os interesses, a biblioteca deixa de ser um lugar frequentado. Novamente, também o sujeito, ó. Quando os jovens mudam os interesses, isso aqui é uma oração antecipada, né? A oração principal está aqui. A biblioteca deixa de ser um lugar frequentado quando os jovens mudam os interesses. A biblioteca é o sujeito, então aquele A é apenas artigo. Sujeito, novamente, pessoal, não pode ser preposicionado. O que pode normalmente ser preposicionado? O objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal e algumas locuções adverbiais. Normalmente essas expressões elas são preposicionadas. E também o agente da passiva também é preposicionado. Vamos lá então. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo. Aqui é uma questão que vai medir se vocês sabem usar o porquê. Porquê junto, porquê separado, com acento e sem acento. Vamos ver como é que funciona. Foi bem na prova porque havia estudado bastante, né? Porquê? Esse porquê aqui, o que ele é? É uma conjunção causal, ó. Ele foi bem na prova porque havia estudado bastante, né? Então, ele havia estudado bastante, como tinha estudado bastante, ele foi na prova. Então, é uma conjunção, junto e sem acento. O segundo exemplo, o porquê das coisas é sempre o ponto crucial. Esse porquê aqui, quando ele é antecedido por um modificador, seja ele um artigo, né? Pode ser um artigo definido, então esse porquê aqui é uma palavra substantivada, então ela funciona como um substantivo, uma palavra substantivada. Então, ó, o porquê, um porquê, se vocês perceberem isso, então essa palavra vai ser um substantivo, então ela é junta, né? E com acento. Esta é a estrada porque passo todos os dias. Eu passo pela estrada. Então, aqui nós temos o quê? Um pronome relativo. Se eu pudesse substituir por pela qual, né? Pelo qual, pela qual, eu estou diante de um pronome relativo. Então, esta é a estrada pela qual eu passo todos os dias. Ou seja, eu passo pela estrada. Então, esse porquê é separado e também não tem acento. A nossa alternativa vai ser a porquê. Exatamente, alternativa A. Vamos fazer um pequeno exercício para fixar esse conteúdo. Os alunos do Energia queriam saber por que a questão foi anulada. Então, aqui eu tenho um advérbio interrogativo, né? Por que separado. Agora, se eu jogasse isso para o final da frase, ó, os alunos do Energia passaram, por quê? Aí ele vai ser também separado, mas vai ter um sinal, um acento circunflexo. O professor apresentou os motivos pelos quais a questão foi anulada. Aqui eu tenho uma preposição mais um pronome relativo, pelos quais. Os alunos do Energia passaram
Por quê? Também um advérbio interrogativo, mas bateu num ponto. Esse ponto pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, pode ser inclusive, pessoal, uma vírgula, né? Então, cuidado que todo mundo fica sempre esperando um ponto de interrogação. Pode ser exclamação, pode ser uma vírgula. Ele não veio, não sei porquê. Ó, bateu num ponto aqui, ó. Não sei porquê. Eles queriam saber o porquê de tanta matéria. O porquê, ó. Um porquê, o porquê. Então aqui nós temos uma palavra substantivada, ela funciona como um substantivo. Ana não comprou o carro porque não gostou da cor. Eu não estou justificando, não é causa-consequência? Sim, ela não gostou da cor e por isso ela não comprou o carro. Então é uma conjunção causal. Por causa de é uma conjunção causal. Vamos seguindo? Agora a banca, já na Prefeitura Municipal de Saudades, aqui em 2018, ela questionou a questão da pontuação. A questão da pontuação. Então, qual é a pontuação que está correta? Godofredo Mendonça Sampaio, ó, vírgula, catarinense, vírgula, 57 anos, vírgula, vive na cidade de Florianópolis. Então, Godofredo Mendonça Sampaio vive na cidade de Florianópolis. Só que eu coloquei dois apostos ali. Eu estou dizendo que ele é catarinense e eu estou dizendo que ele tem 57 anos. Então, é óbvio que tem que ter vírgula depois de Sampaio. Ó, Godofredo Mendonça Sampaio, vírgula, catarinense, vírgula, 57 anos, vírgula, vive na cidade de Florianópolis. É interessante cuidar com relação ao uso da vírgula, as situações em que a gente não pode ter vírgula. Exemplo, o professor enviou mensagens aos alunos durante o intervalo. Eu nunca posso colocar vírgula entre o sujeito e o predicado, ó, o professor, vírgula, enviou. Eu nunca posso colocar vírgula entre o predicado, né, e o seu objeto direto, o verbo, desculpa, o núcleo do objeto do predicado, o núcleo do predicado, né, e o seu objeto direto. Então, enviou, não posso ter. Não posso ter vírgula entre o verbo e o objeto indireto, também não posso, né? Ó, o professor enviou o quê? Mensagens, objeto direto. A quem? Teve um alvo? Teve. A quem que ele enviou? Aos alunos, também não posso. Durante o intervalo, é o adjunto adverbial de tempo, né? Durante o intervalo. Agora eu pergunto, posso ter vírgula ali? Aí é uma questão de estilística. Normalmente não, porque a posição do advérbio é no final da oração, porque o advérbio é um termo acessório, ele não é integrante nem essencial, ele é acessório. Então ele fica no final da frase. Posso colocar uma vírgula? Posso, se eu quiser dar fazer uma pausa, dar um realce a ele. Então aqui. Agora, se eu inverter a posição do adjunto adverbial, aí sim eu preciso colocar a vírgula. Quando a gramática diz que quando ele tiver mais de duas palavras, né? Formado por duas ou três palavras. Exemplo, o professor, vírgula, durante o intervalo, vírgula, enviou mensagens aos alunos. Então, é um adjunto adverbial deslocado. Eu poderia antecipar também o adjunto adverbial. Ó. Durante o intervalo, vírgula, o professor enviou mensagem aos alunos. Legal? Aqui tem os 5 casos proibidos, né? Ó. Nunca tem crase entre o sujeito, o assessor-geral das Nações Unidas para Assuntos de Integração Regional, esse é o sujeito. Agora vem o predicado, falará a imprensa, então não posso ter aquela vírgula. Aqui no caso, não posso ter vírgula entre o verbo e o objeto direto e o verbo e o objeto indireto. É claro, pessoal, se eu colocar alguma informação interferente, um aposto, uma oração adjetiva, enfim, qualquer coisa que entre ali no meio, é óbvio que esse excerto, né, vai ficar entre vírgulas. Mas então, ó, o assessor entregará na próxima semana, ó, aos membros da comissão regional, é objeto indireto, não posso. Né? O que ele vai entregar? Os documentos relativos à gestão. Eu antecipei o objeto indireto, mas mesmo não antecipando, enfim, nunca ele pode ficar entre vírgulas. Né? Aqui, por exemplo, é o adjunto adnominal. Ó. A dúvida de muitos alunos, eu não posso ter essa. A dúvida de muitos alunos, ó, também não tem essa vírgula. Foi encaminhado oportunamente aos gestores. E também eu não separo os complementos nominais. Ó. A contribuição de muitos alunos, né, ó, não posso ter, foi importante, né, para a solução dos problemas, não tem
não tem essa vírgula. E por último, Pedro sempre soube que a ideia devia ser considerada. Aqui nós temos um caso de período composto por subordinação. A oração subordinada é uma oração substantiva, objetiva, direta. E as substantivas objetivas diretas, elas não podem ter vírgula, somente uma pode, a apositiva, justamente porque o aposto é uma função, né, marcadamente pontuada. Então, Pedro sempre soube, o que ele soube? Que a ideia devia ser considerada. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Legal? Então, não pode, né? Vamos seguindo? Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em. Uma questão que aborda voz ativa e voz passiva. Quando a gente pratica a ação expressa pelo verbo, a frase está na voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação praticada pelo verbo, a frase está na voz passiva. Como é que isso acontece? Vamos olhar aqui primeiro. A gente marca, ferra, tange e engorda o gado. Não tem voz passiva, é voz ativa. O sujeito é a gente, ele que fez aquilo ali. João, gostoso, bebeu, cantou, dançou. Tá tudo na voz ativa. O sujeito é o João, ele bebeu, ele cantou, ele dançou. Depois ele se atirou na lagoa, né? A casa foi a casa foi pintada pelo homem de casaco amarelo. Então a casa foi pintada pelo homem. A casa foi pintada pelo homem. A casa é o agente ou é o paciente da ação exercida pelo verbo? É o paciente, então essa frase está na voz passiva. Como é que fica isso aqui na voz ativa? A casa foi pintada pelo homem. Como é que eu transformo para a voz ativa? O homem pintou a casa. Voz ativa. O homem pintou a casa, né? Então isso aqui está na voz passiva. Marcondes enviou o e-mail, Marcondes é o sujeito, ele mesmo enviou, então é um sujeito agente e não um sujeito paciente. Marcondes enviou o e-mail e saiu para comprar o presente, também está na voz ativa. Vamos ver como é que é o processo de transformação da voz ativa para a voz passiva. Olha só aqui, o autor é o sujeito, consultou é um verbo transitivo direto. O que ele consultou? O que ele consultou? O dicionário, objeto direto. Portanto, sem preposição, né? Como é que eu transformo isso para a voz passiva? Agora, o que era objeto direto da voz ativa vai passar a quê? A ser um sujeito paciente da voz passiva. Então, traz para cá, traz para cá. O dicionário foi consultado, é uma locução de voz passiva, pelo autor. Pelo autor, agente da passiva. Pessoal, isso aqui é uma função sintática, tá? Pelo autor é um agente da passiva. Então, o dicionário, que antes era objeto direto, ele passa a ser a sujeito. E o sujeito passa a ser o quê? O agente da passiva. Vamos ver como é fácil fazer essa transformação? O autor consulta o dicionário é consultado. Cuidado que o verbo ser, ele deve estar sempre no mesmo tempo e modo da oração do qual ela faz parte. O autor consulta o dicionário. Agora eu vou gerar a voz passiva. O consulta não está no presente indicativo, está. Eu consulto, tu consultas, ele consulta. Então o dicionário é consultado. Normalmente os alunos colocam o dicionário foi consultado. Aí tem mais um erro, né? Aí a gente incorre em erro. O autor consultou o dicionário. Aí sim, o dicionário foi consultado pelo autor. O autor consultava o dicionário. Consultava, pretérito imperfeito. O dicionário era consultado pelo autor. O autor consultara o dicionário, pretérito mais que perfeito. O dicionário fora consultado. O autor consultará o dicionário, futuro do presente. O dicionário será consultado pelo autor. E o futuro do pretérito, o autor consultaria o dicionário. O dicionário seria consultado pelo autor. Aí nós temos outras questões, né? Tem a complementação ali. Se o aluno quiser implementar o seu estudo, tem outros exercícios ali na sequência. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao uso do acento em tem, é correto afirmar que, uma questão envolvendo, portanto, acentuação gráfica, ela quer saber
por que que o tem ali tem acento, né? Por que que ele tem? E aí você tem que saber a justificativa. Vamos ver, olha só aqui. Não tem produtividade. Os verbos ter e o verbo vir, o verbo ter e o verbo vir, eles vão ter acento na terceira pessoa do plural. Esse acento a gente chama de acento diferencial, para diferenciar a terceira pessoa do singular em relação à sua terceira pessoa do plural. Então, olha só aqui, ele tem, singular. Como é que fica o plural? Eles têm, plural. Ó, ele vem, singular. Eles vêm, com E só, né? Eles vêm. Com dois Es é do verbo ver, eles veem, é outra coisa. Então, eles vêm, plural, né? Então, é claro que acentua-se por quem indica sujeito no plural. Então, os trabalhadores não ganham bem, os trabalhadores não têm prioridade. Então, concorda com os trabalhadores não têm. Então, acentua-se por quem indica sujeito no plural. Aqui a banca está dizendo que é um monossílabo tônico e deve ser acentuado. Não. Monossílabo tônico, na realidade, a palavra ter, o tem ali, a forma verbal tem, na realidade é um monossílabo mesmo, porque é formada por uma só sílaba. Mas a regra dos monossílabos tônicos é outra. Ó, os monossílabos tônicos devem ser formados com a letra A, E, pode ser o plural também, e A, E, O. Também pode ser, né? Então, por exemplo, se eu digo pá, monossílabo tônico, já, monossílabo tônico, fé, monossílabo tônico, vou, monossílabo tônico, vó, monossílabo tônico, não tem nada a ver com acento diferencial. Muito cuidado, né? É acentuada por ser uma palavra oxítona. Ó, quando a palavra só tem uma sílaba, ela não cai na classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Né? Não cai nessa classificação. Ela é o quê? Ela é um monossílabo tônico. Não deveria receber acento, está incorreto? Não, não, deve, né? Ó, uma outra questão de uma outra prova, essa daqui de 2016. Os próprios estudantes passaram por treinamento e têm como responsabilidade organizar os livros. Na frase tem é acentuado porque há o mesmo tipo de questão, 2 anos de diferença. Pode ser que caia uma questão dessa para vocês, ó. É um monossílabo tônico? Não, eu já falei que tem, não é monossílabo tônico. É um monossílabo, mas a regra que justifica o seu acento é a regra dos acentos diferenciais, para diferenciar o verbo ter na terceira pessoa do singular em relação à terceira pessoa do plural. É uma palavra oxítona? Não, porque se só tem uma sílaba, ela não pode ser oxítona. Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural. Os próprios estudantes. Sim, está aqui, ó. Os próprios estudantes passaram por treinamento. Os próximos estudantes, continua sendo o sujeito, né? Tem como responsabilidade. Verdadeiro. E a última não está certa, né? Porque essa aqui está correta. Vamos dar uma olhadinha nos 3 acentos diferenciais. Ó, o que ficou antigamente, na reforma antiga, nós tínhamos várias situações de acento diferencial. Por exemplo, o pelo, né? O pelo, o cabelo, tinha acento para diferenciar da preposição pelo. Pelo caminho, pelo, né? Pelo caminho. Felizmente, mudou, né? A gente teve uma redução da quantidade de acentos na língua portuguesa. Então, ficaram esses 3 para diferenciar, apenas para diferenciar uma palavra de outra palavra. Por exemplo, ele pode presente e ele pôde pretérito perfeito. Vamos observar? Ele pode ir ao cinema agora, presente. Eu posso, tu podes, ele pode. Ontem ele pôde ir ao cinema, pretérito perfeito. Isso aconteceu ontem, é pretérito perfeito. Então, o pôde, pode, vocês já pegaram. O por, preposição em relação ao por, verbo. Ele vai por aquele caminho, então, preposição, né? Agora, ele vai pôr as coisas em ordem. Ele vai colocar as coisas em ordem. Então, esse por aqui, ele vai ter acento para indicar que é uma forma verbal, é uma forma verbal. E os verbos ter e vir, que eu já expliquei para vocês, ó, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. Agora, cuidado para não separar, não mudar a justificativa. Ó. Se eu disser assim, ele tem confiança, não tem acento. Eles têm confiança, tem acento.
Agora, cuidado que essa regra aqui, essa regra é do acento diferencial. Agora, essa outra regra é diferente, ó. Ele detém conhecimento, que são os derivados dos verbos ter e dos verbos vir. Daí, nesse caso, ó, ele detém conhecimento. Eles detêm conhecimento, tudo bem, acento diferencial, né? Eles detêm. Agora, ele detém é a regra do quê? Das oxítonas, ó, detém, os derivados, né, ó, detém. Ele, singular, né? Ele detém. É a regra das oxítonas. É uma oxítona terminada em, como ninguém, né? Oxítona, ninguém, também. São as oxítonas terminadas em N. Aqui tem o restinho das regrinhas, se o aluno quiser dar uma olhada, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas, as paroxítonas terminadas em L, R, X, que vai formar a palavra rouxinol, as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, que é o caso do detém no singular, monossílabo tônico formado com A, E, O, que eu falei para vocês, né? A regra do IU, dos ditongos abertos e dos acentos diferenciais. Legal? Vamos lá então. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. Bom, gente, é uma questão muito óbvia. Primeiro que, se for período composto, tem que ter mais de uma oração. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração. Ah, professor, como é que eu sei que tem uma oração? Toda oração é estruturada em torno de um verbo. Ah, mas se eu contar o número de verbos, vai ser exatamente o número de oração? Cuidado, eu posso ter locução verbal. Eu posso ter dois verbos com o valor de um verbo só, uma locução verbal. Daí não é o caso, né? Nós vamos olhar aqui como é que fica. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. Pessoal, período simples, ó, há uma relação positiva entre a escolaridade e a renda. O verbo haver. Então, portanto, é período simples. As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. Período simples só tem uma oração, só tem o verbo, sujeito. As mudanças no mercado de trabalho. Predicado exige uma boa educação. Período simples. As escolas do Brasil são deficientes. Período simples, ó, sujeito, as escolas do Brasil. Predicado, são deficientes. Ah, é uma dica, predicado nominal ou verbal? Ó, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, aqui é, né, um VL, eu tenho um predicativo do sujeito. Portanto, o VL gera um PS, predicativo do sujeito. Deficientes não é uma qualidade das escolas? É. Então, aqui eu estou diante de um VL, predicativo do sujeito. E é claro que vai ter que ser o último período, né? O único que é período. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. Então, ele destaca o quê? Que o bom comando da linguagem, né? Que o bom comando da linguagem é fundamental. Então, nós temos o verbo destacar e o verbo ser. Então, aqui eu tenho período composto. E que oração é essa? Ó, ele destaca. Quem destaca, destaca alguma coisa. O que ele destaca? Algo. Que ou bom. Então, esse que vai ser uma conjunção integrante. E aí eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela tem um valor de um objeto direto. Ele destaca isso. Ele destaca o que? Isso, objeto direto. Legal? Mais uma. Os próprios estudantes passaram por treinamento, são bibliotecários, voluntários do caminhão e tem, ó, os estudantes têm, ó, também um sujeito, né, o tem, acento diferencial, como responsabilidade, organizar os livros e indicá-los para colegas. Na frase, o pronome los, indicá-los, refere-se a. Esse pronome a gente chama de pronome oblíquo átono, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Eu, o me, tu vai ser o te, e ele vai ser o a, né? Ou então o lhe para objeto indireto e o se. Agora os plurais. Nós vai ser nos, vós, o pronome vai ser vos, e o eles vai ser, o pronome vai ser os, as, ou lhes, ou se. São os pronomes oblíquos átonos. Para que eles servem? Eles servem para eu fazer referência a um objeto, né? Tanto que no inglês eles são pronomes objetos. Objeto direto, objeto indireto. Então, vamos ver aqui. Vamos olhar aqui a ideia, né?
Os próprios estudantes passaram por treinamento, são bibliotecários, voluntários do caminhão. Os próprios estudantes têm como responsabilidade organizar o quê? O que eles vão organizar? Objeto direto, os livros. E indicá-los, indicar o quê? Os livros para quem? Para colegas. Então, só pode ser o livro, né? Pronome oblíquo atum, poa, pronome. Indicá-los é indicar os livros. Outra coisa importante, eu posso indicar ele? Não. Eu não posso usar o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, dois, eles, como objeto direto. Eu tenho que indicá-los. Eu tenho que indicá-los, né? E assim vai. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. Traga o livro para eu ler, né? O mim ele não pode ser o sujeito de uma oração, né? O sujeito da oração deve ser eu, tu, ele, nós dois, eles. Então traga o livro para eu ler, daí sim, né? É muito comum aqui no litoral de Santa Catarina, nessa região, as pessoas usam muito o mim, para mim fazer, para mim ler. Cuidado! As bancas aqui locais sabem desse uso indevido, né, do pronome, então elas colocam isso em questões de prova. Então, traga o livro para eu ler, para tu leres, né, e assim vai indo. Para ele ler, para nós lermos, e assim vai indo, né? Para vós lerdes e para eles lerem. Então, eu não posso colocar o mim. É 25 de dezembro? Opa, são 25 de dezembro. Faz 2 semanas que fiz o vestibular. Cuidado que o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, não tem nada para concordar com ele. Então, é oração sem sujeito. Faz 2 semanas que fiz o vestibular. Faz. Só que na mídia, né, no dia a dia, na linguagem coloquial, a gente percebe que as pessoas dizem fazem, não, é faz. Faz 5 anos. Agora é claro que existe o verbo fazer no plural, né? Eles fazem aniversário, né, em dezembro, por exemplo. Daí é outra situação, né? A correta seria são 25 de dezembro. Eu posso dizer hoje são 25 de dezembro ou hoje é dia 25 de dezembro, daí é o dia, né? Então, como não tem a palavra hoje, fica sempre são 25 de dezembro, né? Que é o plural. Só para a gente fechar aqui, eu gostaria de trazer uma explicaçãozinha bem rápida entre conotação e denotação. Lembrando que, vamos imaginar que um correspondente que está em Londres e outro está no Brasil. Eles estão online e a matéria está sendo veiculada pela uma rede de televisão, né? E aí um fala, o nível de calor que existe no ambiente resultante da ação dos raios solares, esse daqui, como está a temperatura em Londres depois dessa onda de atentados? Um pergunta para o outro. Aqui que vem a resposta, né? A temperatura pode ser entendida sob 2 focos, né? 2 aspectos. A temperatura realmente se refere a quê? Ao nível de calor que existe no ambiente, resultante da ação dos raios solares, poderia ser, é o sentido denotativo, o sentido literal, o sentido próprio da palavra temperatura. Mas a palavra temperatura, ela tem outro sentido que não é próprio, é um sentido conotativo, é um sentido figurativo. O que quer dizer no sentido, então, figurativo ou conotativo? É uma situação ou estado moral. Isso aí estava relacionado a um atentado terrorista em que um fundamentalista atropelou algumas pessoas na região de Londres, né? Agora aí, depois dessa onda de atentados, a onda no seu sentido próprio, no seu sentido objetivo, é a porção de água do mar, lago ou rio, que se eleva, então é uma onda, né? Portanto, é o sentido denotativo. Agora, o que o repórter queria dizer com onda? Grande agitação, ímpeto, tumulto, né? Torrente. Então, é o sentido o quê? É o sentido conotativo. Vamos ver se vocês acertariam essa questão, para a gente fechar a nossa aula. Assinale a alternativa que apresenta uma frase com sentido figurado. O pneu foi inventado na Escócia. Não, sentido objetivo, denotativo, não é isso.
Tenho dor de cabeça com muito barulho. Não, tudo bem. Dor de cabeça aqui está sendo usado no sentido o quê? No sentido denotativo. Agora, se eu dissesse assim, fechar as contas no final do mês me dá muita dor de cabeça, quer dizer, dá muita preocupação, aí seria um sentido figurado, né? Então, essa vai ser a resposta da questão. A bicicleta voava feliz com seus pneus novos e não fazia qualquer barulho. Primeiro que bicicleta não voa, né? E bicicleta não é um ser animado que possa sentir felicidade, não é um ser que possa sentir felicidade. Os pneus de borracha tornam os carros muito velozes, denotativo, objetivo. A lua brilha no céu nas noites de verão, quando pedalo a minha bicicleta, ó, brilha. Lembre-se que no início do texto tinha uma palavra brilha, né? Foi usada no sentido o quê? Que o estado de Santa Catarina brilha, né? Que ele se destaca. Foi usada, aquela palavra foi usada, o brilha, lá no primeiro texto, foi usado no sentido, então, conotativo, figurativo, metafórico. Aqui não, aqui a lua brilha mesmo, ela ilumina, ela clareia. Então, nesse caso, a resposta correta é essa aí.